Pronto, aqui começou então a gravação. Então vamos lá. Estamos aqui, gente. Sessão de comunicação do Halloween Harry 7, Fim dos Tempos, a primeira sessão de comunicação. Hoje é dia 7 de dezembro de 2021 e nós vamos ter aqui os nossos comunicadores de hoje. Na sequência, Lorenzo, Natália, Pedro, Stefano, Iago e Jonathan, se ele conseguir chegar, tá bom? Então eu passo aqui a palavra já direto para o Lorenzo. Ok, eu vou projetar aqui então a minha Tá tela. bom. Tem aí uns 10 minutos, tá, Lorenzo? Começando agora. Perfeito. Só por favor me avisem se vocês conseguem ver, tá? Eu não sei se vocês vão conseguir ver. Acho que todo mundo consegue ver? Sim. Sim, perfeito. Então, o meu projeto, né, de mestrado, ele ainda não é simplesmente um projeto, também parte do TCC, né? Ele vai se basear no poema, o Charles Rowland, The Dark Tower Came. Como eu creio que quase ninguém acaba conhecendo o poema, eu próprio só conheci pelo Cido, então eu fiz um breve resumo dele, acho que fica um pouco mais fácil para depois explicar toda a ideia do projeto. Né? Então aqui eu fiz alguns slides dando a maior sintetizada possível sobre o poema. Então a gente tem uma capa que eu coloquei aqui. O título em inglês fica Charles Rowland, A Torre Negra Chegou. Né? Ele só tem poucas traduções em português, na verdade ele tem poucas representações em geral, tanto que para imagens eu só consegui pôr uma no final e a capa do livro, porque não tem muitas representações. Ele foi escrito, aqui são alguns dados mais técnicos, então ele foi escrito em 1855 pelo Robert Browning, que foi um poeta inglês. Ele tem praticamente 204 versos, ele é um poema longo, de certa forma, mas não tão longo. Detalhes que só quem gosta, quem conhece vai saber ao certo, ele todo escrito em pentâmetro iâmbico, né, que seria, como eu coloquei, os decassílabos ingleses, mas na verdade eles não são decassílabos, são só a forma padronizada dentro da poesia inglesa, que seria o nosso decassílabo, né? Então, que eles usam na literatura inglesa é um pentâmetro iâmbico. As rimas seguem todo ao longo do poema, toda a estrofe vai seguir esse padrão que eu fiz aqui, uma representação até com cor, só para uma ilustração bem simples, que ele vai rimando conjuntos de palavras. Agora a coisa mais interessante, talvez, do que se trata o poema. Né? A gente está falando de um poema escrito praticamente no século XIX, e ele vai retratar a jornada de um aprendiz de cavaleiro, que vai em busca da Torre Negra. Eu coloquei o child aqui justamente porque child, esse termo usado no contexto da Idade Média e dentro do poema, né, o poema usa esse cenário de Idade Média, ele vai se referir ao aprendiz do cavaleiro. Então, é um nobre, é uma pessoa, né, que não é ainda cavaleiro. Ele é um aprendiz, então ele sempre fica com um cavaleiro ao lado dele. No caso do poema, o Roland, que é esse aprendiz, não fica com o cavaleiro do lado, ele simplesmente está sozinho numa espécie de peregrinação. Né? E todo o poema gira em torno dessa busca dele atrás da Torre Negra. O que é a Torre Negra e o que ela abriga, quem está nela, o porquê de ir até ela nunca é explicado pelo poema. O poema em nenhum momento vai explicar esse detalhe. Então acaba sendo um grande mistério do poema. O poema, inclusive, tem até um final aberto em que ele não explica esse detalhe. Né? Tanto que o cenário todo, como eu coloquei, é onírico. Onírico é relacionado a sonho. Ele é todo relacionado a sonho, fantasia. Então você não vai ter uma definição espacial, você não vai ter personagens, muitas personagens em cena. Na verdade, só aparece o protagonista e o aleijado. O aleijado é quem dá a direção da Torre Negra, o Roland, que é o protagonista. Então você não vai ter personagens em cena. Né? E tudo que você lê no poema é como se fosse narrado pelo Roland, ele que vai falando a ação do poema. Então, fica ainda um pouco mais confuso saber o que realmente está acontecendo no mundo ao redor. Aqui eu fiz até uma pequeníssima ilustração assim de como funciona toda essa jornada. Então, ele parte desse aleijado que dá uma dica para ele, e ele vai passando por vários cenários.
Eu fiz essa indicação em linhas e cores porque é basicamente as etapas do poema. Então, a hora que ele encontra o aleijado, ele passa por todo um cenário de natureza completamente devastada, encontrando até mesmo um animal semi-morto, nunca é descrito se o cavalo está morto ou vivo, mas o cavalo está num estado deplorável. Ele atravessa um rio que passa no caminho dele, e depois de atravessar esse rio, ele entra quase que em outro campo. Ele começa a entrar em cenários cada vez mais góticos, digamos assim, para usar o termo. Mas não exatamente góticos, são mais cenários de horror e cenários cada vez mais confusos. Cada vez mais vai ficando difícil saber o que realmente está acontecendo. Então ele entra nesse campo de guerra que está abandonado, ele não encontra nenhum corpo, nenhum sangue, nem nada do tipo, ele só entra num campo de guerra. Encontra lá um maquinário que ele não sabe definir ao certo o que é, como sabe se é uma máquina de tortura, se é uma máquina agrícola, ele acaba não definindo. Depois disso ele passa por mais um terreno baldio, encontra uma árvore toda destruída e nessa etapa seria a hora que ele decidir ir embora. Ele decidiria não continuar ali e aí passa um pássaro, né? Passa um pássaro pela cabeça dele, ele se assusta e percebe que chegou à Torre Negra. E aí é o grande desfecho do poema, em que ele acha a Torre Negra. Ela não é, inclusive esse poema inspirou a saga Torre Negra do Stephen King, né? Mas essa Torre Negra que ele descreve no poema não é, até onde eu sei, igual a do Stephen King. Ela é bem menor até, e ele faz uma espécie de descrição, ela é circular, pequena, tudo mais, mas a torre em si não é a ideia do poema. A ideia do poema é o que ele encontra lá. Ele encontra, o que mostra, pelo menos, que ele acaba encontrando ao redor da torre são vultos de todos os cavaleiros que peregrinaram até a Torre Negra, e ele começa a ouvir vozes dos parceiros dele, e aí ele toca um berrante e fala o título, né? Charles Roland, a Torre Negra chegou e o poema acaba. Né? Então ele tem um final bem aberto. Uma curiosidade que eu acho que eu esqueci de falar é que o próprio título do poema, ele é uma referência ao Rei Lear, do Shakespeare. Ele vai puxar uma parte do Rei Lear, se não me engano, acho que no ato 3, em que o Edgar, que é um dos personagens, recita, tá fantasiado de mendigo, ele recita algumas cantigas, canções populares. E uma dessas canções é do Charles Roland, é exatamente o título do poema, né? Que é daí que ele tirou toda a ideia, né? Eu falei mais do poema do que do projeto em si, é que o porquê estudar esse poema, por que eu acabei escolhendo ele e aquele tema que eu mostrei antes? Porque a grande ideia da pesquisa toda seria uma explicação do porquê Roland faz o que ele faz, porque o Roland vai até a Torre Negra. E a partir daí, por que o ser humano, o que faz o ser humano fazer o que faz? Né? Muito faz, mas o que faz o ser humano fazer algo, o que faz o ser humano buscar sentido nas coisas? E quem sabe, mais para frente da pesquisa, até tentar entender o que é a Torre Negra, o que ela pode simbolizar e abrigar. Não existem muitos estudos sobre isso, os pouquíssimos que eu achei na internet são todos de fora, dos Estados Unidos, da Inglaterra, mas são escassos, são muito poucos, cerca de... Procurando muito não se acha nem 10 textos, então é um tema um pouco, praticamente pouco explorado, né, principalmente no Brasil, e eu achei que foi muito interessante tentar escolher ele. Ainda como eu falei, o Cido que me apresentou esse poema, ele não foi... Eu não conhecia ele antes de entrar em contato com o Cido. Eu acabei me apaixonando pelo poema e resolvi levar ele como um projeto de pesquisa. E a ideia do título, né, que é Jornada Sem Volta, é basicamente porque o Roland, ainda isso é muito explícito no poema, cada escolha que ele faz, ele não volta atrás, não tem como ele desfazer a escolha. Basicamente como é a nossa vida, a partir do momento que a gente escolhe alguma coisa, a gente não pode voltar com essa escolha. Com isso, essa é a ideia basicamente da pesquisa. Ainda está não muito definida, assim, eu não tenho muito material, ela está bem simples, até porque é um projeto, TCC e tudo mais, mas realmente é um tema que demorou muito tempo para eu achar, o objeto demorou muito tempo também, o Cido sabe muito bem disso, que eu demorei bastante para chegar nisso, mas finalmente eu achei um tema muito pertinente, que eu acho que ilustra o que eu quero pesquisar. E é isso, essa explicação. E aí a única imagem que eu consegui achar que ilustra um pouco o poema seria a passagem final em que ele encontra a torre. Numa resolução um pouco baixa, mas basicamente isso. Acho que acabei. Isso aí, Lorenzo. Perfeito, viu? Nossa,
Parar de apresentar. Terminou com um minuto antes. Sincronizado. Sincronizados. Nossa, Sincronizado. Parabéns, viu? Obrigado. Então, agora eu vou passar a palavra para a Natália. Natália, fala um pouco da sua pesquisa para nós. Tá bom. Boa tarde para todo mundo que está aí. Eu sou a Natália, eu sou orientanda do doutorado do CIDO e eu estudo Lovecraft e horror cósmico. Eu comecei a estudar o Lovecraft no mestrado, né? Já com o CIDO, na Unesp. Eu estudei o papel da ciência na obra do Lovecraft. Então, o meu mestrado ele foi bem temático dentro dos textos do Lovecraft, né? Eu estudei a ciência, estudei alguns elementos filosóficos do que as descobertas científicas acabam significando para a humanidade nos contos, né? E todo esse tempo da pesquisa do mestrado e conversando assim com bastante gente que lê Lovecraft fora da academia, eu via que o termo horror cósmico não existe muito uma conceituação do que ele seja. As pessoas meio que usam de forma bem genérica, assim, como um sinônimo para a obra do Lovecraft ou para outros autores que escrevam parecido com ele. E daí eu pensei assim que seria interessante para eu dar continuidade aos meus estudos, eu tentar ir atrás e realmente ver o que é o horror cósmico, né? O que já foi escrito sobre isso e o que eu poderia escrever sobre isso. Então, para o meu projeto, eu fiz uma pesquisa, eu fui atrás de todos os autores que já falaram do horror cósmico, e até onde eu consegui pesquisar, não sei se de lá para cá, nesses 2 anos, eu não encontrei até o momento nada novo, mas tudo que eu encontrei foram assim, capítulos de livro, menções dentro de livros, mas nenhum livro dedicado especificamente a isso. Dentro do que eu achei, algumas coisas eu concordo e outras coisas eu discordo. Alguns autores, eles apresentam o horror cósmico como um gênero geralmente ligado aos temas. Então, se tiver um alienígena amorfo, é horror cósmico. Se for passado, sei lá, em outro planeta, umas coisas muito genéricas, assim, que para mim não era uma definição boa para horror cósmico. Mas daí eu achei alguns autores que eu concordo. Qual que é a visão desses autores? Para eles, o horror cósmico ele é um efeito do texto, um efeito estético. Então, ele faz parte da estrutura do conto, não do tema do conto em si. Então, o que esses autores vão falar? Que o horror cósmico, ele está ali no momento que o personagem, ou então que o próprio leitor acabam vendo ali, tendo uma experiência, muitas vezes indizível, independente do tema, ou seja, é uma experiência... Qual que é a palavra? Esqueci a palavra agora, mas é uma coisa indefinida. A gente não fala que todos os contos do Lovecraft, né, ele gosta de usar as palavras inominável, indizível, e o horror cósmico está muito mais ligado a isso, ao indizível, ao indescritível do que ao descritível, do que o monstro alienígena, né? Está muito mais ali na experiência. Alguém falou do sublime. Sublime não era a palavra que eu estava procurando, mas tem tudo a ver com sublime, né? Alguns desses autores que eu pesquisei, o Júlio França, principalmente, né? Eles fazem essa aproximação do horror cósmico com o sublime, porque o sublime é aquela sensação que extrapola, né? É uma coisa que é, ao mesmo tempo, maravilhosa, mas tem aquele lado que é horror, porque você não consegue dar conta daquele sentimento. Então, assim, aproximando o horror cósmico do sublime, sim, eles têm muita coisa em comum, mas, ao mesmo tempo, tem diferenças. Então, tem uma autora que é a que eu mais concordo até o momento, que eu gostei muito dos textos dela, o nome dela é Vivian Halikas, não sei se é assim que pronuncia, mas ela é lá de uma universidade do Canadá, e ela aproxima o horror cósmico do sublime, mas ela diferencia de várias formas. Então, é por esse caminho que eu quero seguir no doutorado. Essa parte eu ainda não estou desenvolvendo, eu ainda estou mais no começo, mas desenvolver essa ideia como o horror cósmico ele é um efeito que vai acontecer ali com o personagem e com o leitor, independente, claro, não pode ser em qualquer tema, a gente não vai achar horror cósmico, mas em vários temas diferentes, com vários contextos ali do conto, não só aquele feijão com arroz ali do Lovecraft,
outras coisas também. Inclusive, tem autores que já chegam a mencionar essa estrutura, essa estética do horror cósmico em contos antes do Lovecraft, né? Não foi ele que inventou. Foi ele que tornou conhecido, foi ele que deu uma estruturada melhor, que outras pessoas começaram a usar essa fórmula dele, mas outros autores antes dele já escreviam nesses moldes, causando esse efeito, como o próprio Arthur Machen, o Blackwood, que são escritores que influenciaram Lovecraft, né? Então, esses elementos já estavam ali de forma mais dispersa e o Lovecraft juntou para criar ali a estética dele, né? Que aí é o cosmicismo, mas o horror cósmico em si, como gênero, como eu quero apresentar como efeito estético, não é uma criação do Lovecraft. Mas eu não vou, claro, desvencilhar dele, porque é uma coisa que foi ele que tornou o que é hoje, né? O primeiro capítulo que eu estou desenvolvendo agora, a minha ideia é ficar um pouquinho ali no conceito, porque todo mundo fala horror cósmico, mas para mim não é horror, é terror. É um terror cósmico, por quê? O terror é aquela apreensão, né? É a ansiedade, é você saber que uma coisa pode acontecer e você sente esse terror. Já o horror não, é quando acontece, né? Quando você chega e vê a desgraça que aconteceu e daí você tem esse sentimento de horror. E para mim não é um horror cósmico, é um terror cósmico, porque pelo menos em todos os contos do Lovecraft ali, a catástrofe nunca chega a acontecer, né? É sempre a antecipação. Então, os pesquisadores, os exploradores vão lá na história, eles descobrem que existe uma entidade que pode acabar com a humanidade. Então, a humanidade nunca acaba, não acontece uma coisa horrorosa nos contos, é sempre o terror, é sempre aquela expectativa de que, nossa, se a gente, sei lá, se a gente explorar um pouco mais aqui a Antártida, se vier mais gente para cá, isso pode acontecer, a gente pode liberar um monte de monstro na Terra que vai acabar com todo mundo. Se a gente for lá de novo no meio do Pacífico e acordar o Cthulhu de novo, ele pode querer destruir todo mundo, ele não vai querer mais dormir. Então, é uma expectativa, né? É um terror. Então, eu quero começar a minha tese com isso, mostrando que é um terror cósmico já para já guiar, né, o leitor para ele saber a diferença e o que vem pela frente, porque não vou simplesmente começar a falar de horror cósmico sem antes falar o que é terror e o que é horror, né? Então, essa é a minha ideia no momento. Eu estou desenvolvendo esse capítulo para depois partir para essa questão do sublime, o quão próximo ou o quão longe o horror cósmico está do sublime, para, por fim, eu apresentar o que é o terror cósmico para mim, né? Finalizar a minha tese, mostrando aí o que é esse efeito estético, o que é esse horror cósmico que todo mundo fala, mas ninguém sabe exatamente falar o que é, né? Todo mundo fala. Esse conto é horror cósmico, mas não fala o que é o horror cósmico. Então, essa é a minha ideia. Certo? Acho que é isso. Maravilhoso, Natália. Parabéns. Obrigada. Parabéns. Lindo. Obrigada. Então, já passo a palavra para o Pedro. A palavra é Oi. sua, Pedro. Oi. Eu tô com um problema que eu não tô conseguindo fazer minha câmera funcionar de jeito nenhum. Então, vocês vão ter que ficar apenas com a minha voz aveludada, ou não. E porque não tá fazendo funcionar de jeito nenhum, sabe? Enfim. Bom, meu nome é Pedro, eu sou orientando do CIDO, no programa de mestrado de Araraquara. E a minha pesquisa é em cima do noir e do cyberpunk. Mais a influência da estética noir na estética cyberpunk. É uma hipótese que eu levanto e espero encontrar esse resultado. Ainda estou em início da minha pesquisa, porque ela precisa fazer um grande apanhado de uma coleção de corpos, justamente porque eu não tenho como fazer o que eu quero fazer caso eu não faça esse apanhado. Qual que é a minha pesquisa? Eu acho ela, na verdade, em resumo, bastante simples em termos de objetivo, só que complicada em termos de alcançar os objetivos, né? Então, ela é simples, mas é imensa, no caso. Por quê? Porque eu divido ela em praticamente 3 partes. A primeira seria entender o que é o noir.
exatamente, o que é estética noir exatamente, se ela se fica apenas nos filmes da década de 40 e 50, se ela se estende além disso, quais são os limites dessa estética, até onde eles vão, as principais obras e por aí vai. Definir isso. Fazer a mesma coisa depois com o cyberpunk também. E depois verificar se existe a relação do noir com o cyberpunk, do cyberpunk pegando as coisas do noir. O que eu já vi até esse ponto foi... Eu estava falando, inclusive, com o João está aqui hoje, João Vitor está aqui hoje, estava falando com ele ontem sobre a minha pesquisa, e eu, obviamente, tive que parar em Blade Runner, né, porque é a meca do cyberpunk, mas uma coisa que é interessante é que quando o Blade Runner sai como uma obra, ele não sai como uma obra cyberpunk. O cyberpunk, per se, não existe ainda. Ele é uma coisa que não é, na verdade. Existe ali, né, os elementos, mas formalização, um nome para aquilo ainda não existe. E uma coisa que eu pensando sobre o primeiro Blade Runner, eu pensei que o Blade Runner ele não é só uma história sobre o cyberpunk em si, mas ele discute metalinguisticamente uma história noir. Porque se a gente pensar, e aqui eu já vou dar spoiler, caso vocês não tenham assistido nenhum dos dois Blade Runners, já vou dar um spoiler gigantesco aqui. Os principais personagens são todos replicantes. São androides que imitam os seres humanos, né? O Deckard, no primeiro filme, e a Rachel, no primeiro filme, são dois replicantes. E o grande objetivo do Tyrell, que é o dono dos replicantes no primeiro filme, que é o fabricante, é criar replicantes que sejam mais estáveis. E para isso, ele precisa dar memórias para os replicantes. Ele fala essa frase lá por volta dos 20 minutos e pouco da versão de 97. E quando ele fala isso, ele está dizendo basicamente que ao dar um escopo de memória para um Android que até o momento não tinha, ele se torna mais controlável. E ele fala isso para o próprio Deckard, que não sabe que é um replicante até aquele momento, em relação a Rachel, que também não sabe que é um replicante até aquele momento. O que é curioso nessa história é que, como o Deckard e a Rachel são replicantes, eles foram programados e foram criados com um determinado conjunto de memórias e ações que produziram determinadas personalidades que a levaram a esse contexto de uma narrativa noir, que é você ter um policial alcoólatra, com um passado triste, com um grande peso sobre os seus ombros, e se encontrando com uma femme fatale que o desvirtua do seu caminho. E isso é uma coisa que depois, no segundo filme, Blade Runner 2049, mostra que não só aconteceu, como deu certo. Pois o Tyrell consegue fazer, de novo, spoiler gigantesco, gente, mas vale a pena assistir os dois filmes, são maravilhosos. Eles têm um filho. Finalmente, os replicantes conseguem criar vidas. São androides que criam vidas agora. Então, eles são agora mais humanos que humanos. Finalmente, conseguiu-se isso. E, no segundo filme, mostra que, apesar de se passar 30 anos depois do primeiro filme, mostra que a teoria do Tyrell de dar a memória para os replicantes para torná-los mais controláveis e, portanto, podendo utilizá-los no planeta Terra, se fez, pois o Kay, personagem principal, também é um policial noir. Ele é alcoólatra, ele é triste, ele tem um passado muito doloroso e ele sabe que esse passado foi implementado na mente dele. E é curioso que no segundo filme também tem o par da femme fatale, no caso do Kay, mas essa femme fatale ela funciona de uma forma um pouco diferente da Rachel. A Rachel ela é um replicante tanto quanto o Deckard. No caso da Joy, ela é uma inteligência artificial que vai ser tudo aquilo que o dono dela quiser que ela seja. Então, se o cara
é um detetive noir, a resposta para ele vai ser uma femme fatale, que vai dizer que ele é especial, que vai dizer que ele tem que ir atrás, que vai dizer que ele não é bem assim, que vai dar um nome para ele que é Joe, enfim, Average Joe, né? Um Zé Ninguém, no final das contas, que é igual a todo mundo, enfim, que no final das contas se revela como alguém não especial. Então, nessa minha pesquisa, nessa busca de tentar definir o que é o gênero noir e o que é o gênero cyberpunk, se é que eles são um gênero também é uma coisa, eles podem muito bem ser modos ficcionais, que na verdade é a minha proposta, dar uma mudada nisso, não apenas ser generalizador, generalista, não sei, estou inventando. Mas enfim. E fui parar nisso e acabei trombando com essa ideia metalinguística da narrativa. Porque depois o Blade Runner ele vai influenciar toda uma gama gigantesca de obras cyberpunk, tanto para o Ocidente quanto para o Oriente, principalmente o Japão. Só que aí já é uma coisa que eu estava conversando com o João ontem também. O Japão pode ser uma coisa que me deu um pouco de problema na minha pesquisa, por conta de algumas características específicas do cyberpunk dentro da cultura japonesa. Mas isso daí eu vou ver mais para frente, para falar a verdade. Ainda estou num processo muito inicial. Mas é que nem eu falei, a minha pesquisa ela é de ideia simples, mas de escopo abrangente. Então ela dá mais trabalho do que ela é complicada, por assim dizer. Então é basicamente isso. Não tenho muito mais o que inventar não na apresentação. Maravilha, Pedro. Muito bom. Parabéns, viu? Parabéns. Então, vamos lá. Agora quem fala é o Stefano. Stefano, conversa com a gente, então. Tá. Boa tarde, pessoal. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Stefano. Nas palavras do próprio Cido, eu não sou mais filho nem orientando, né? Ele me despachou assim. Você não é mais filho nem orientando. Eu falei, como? Ele falou, não é. Bom, eu vou tentar resumir tudo. Se eu passar do tempo, você me avisa, por favor, Cido. Eu fui orientando de graduação do Cido e estudei a saga inteira do Harry Potter à luz da teoria do estranho, do Freud, né? O texto O Estranho. Bom, depois eu fiz o mestrado, né, sob orientação do Cido também na Unesp, e estudei a personagem Gandalf em O Senhor dos Anéis. Terminei, né, eu concluí em 2016 e o doutorado eu fiz sob orientação do Cido também na Unesp. Terminei esse ano, em maio. Sim, eu sou precoce, eu nem terminei, já estou fazendo outra coisa. E eu estudei os Hobbits dentro do Legendário, né, do Tolkien. E, bom, aí eu vou falar da minha vida particular, né? Eu estudei o Harry Potter como Cido na graduação, isso foi em 2010, 2011, e aí eu abandonei o universo de Harry Potter. Aí eu me enveredei pelo universo de Tolkien, fiz o mestrado e doutorado. Agora, tendo concluído o doutorado, né, depois de defendido, já faz 6 meses, eu peguei algumas coisas que aconteceram durante todo o meu trajeto de pós, né, de mestrado e doutorado, e aí eu vou trazer para vocês só a título de curiosidade. Das 7 disciplinas que eu cursei em pós-graduação, né, sob orientação do Cido, 3 das disciplinas, por sorteio, né, por meio de sorteio, eu caí com o texto O Estranho, do Freud. Então, quase 50%. Então, eu costumo brincar que o texto O Estranho, do Freud, me persegue, né? Fiz 7 disciplinas, 3, meu seminário por sorteio foi O Estranho. Então, eu resolvi retomar isso no pós-doutorado. Ainda estou fazendo um projeto. O que consiste o projeto? Um estudo do Estranho do Freud com a personagem Snape, Severo Snape. Algo que eu já fiz na graduação, mas na graduação, gente, eu tinha 20 anos, não entendia nada de nada, o Cido me orientou, né? Mas mesmo assim, é uma bibliografia com muito pouca coisa, né? Eu entendo hoje que o Cido me deu aquilo que eu conseguia entender na época, com o entendimento que eu tinha, né? Eu tinha vindo do ensino médio, não tinha grande entendimento de teoria literária, então
O que eu quero com o meu pós-doc é aprofundar, né, as pesquisas e tal. Agora eu vou falar um negócio que vai parecer muito, muito, muito pedante, mas eu tenho que falar, né, que é como eu vejo. Se eu não me engano, eu fui a segunda pessoa da Unesp de Araraquara a estudar Tolkien, né? O primeiro foi o André, orientando da Karen. Então, assim, sem modéstia, eu acho que eu ajudei a abrir caminho para algumas pessoas que vieram depois pesquisando Tolkien. E o que eu não vejo, quer dizer, eu vejo, mas assim, muito reduzido ainda, né? Tolkien já está se consolidando bem. Mas o universo da Rowling, não vejo essa consolidação, né? Por enquanto. Está começando, tem o Luciel, que já está abrindo os caminhos e tal, mas não vejo isso. Eu vi muito pouco, né? Em Rio Preto, por exemplo. Então, o que eu queria era trazer um reforço de pesquisas, ideias de pesquisa, né? De valorizar o universo da Rowling. Porque essa leitura rasa, né, e enviesada, que muitos fazem, mesmo do Fantástico, de que o Senhor dos Anéis interessa e Rowling não, um tem qualidade e profundidade e o outro não, eu acho uma grande besteira. Então, como uma forma de consolidar. E também porque uma pesquisa que eu fiz em 2011, até hoje não foi feita, né, que é o estudo do estranho, do Freud, e o Snape. Eu vejo muita coisa na internet, né? Tem imagens, tem fotos, tem coisas em blogs, tem lá no Pottermore e tal. Agora, uma pesquisa acadêmica não tem ainda. Então, eu estou retomando, né? Pela perseguição do Freud, que sempre aparece nas minhas disciplinas de pós, eu estou retomando essa questão do estudo do duplo e da personagem Snape. Eu posso ler um trechinho? Só para... Aqui, eu estou com o meu TCC na mão. Eu vou ler um trechinho e eu quero que vocês mentalizem a cena final do Harry Potter. A cena final qual? Quando ele enfrenta o Voldemort. Então eu vou ler um trecho. Venceste e eu me rendo, mas de agora em diante também estás morto. Morto para o mundo, para o céu e para a esperança. Em mim tu existias. E vê em mim a morte, vê por esta imagem que é tua, como assassinaste absolutamente a ti mesmo. Alguém sabe de onde é esse texto? Edgar Allan Poe, William Wilson. Então, o que eu quero dizer com isso? É que, relendo as coisas, relendo o meu trabalho, as teorias de Freud, teorias da personagem, teorias do próprio duplo, né, do estranho, eu estou chegando à conclusão que o Vinícius já chegou na tese dele, né, que não é o duplo, é o múltiplo. Né? Então, por exemplo, o Voldemort vai fazer quantas Horcruxes? 7. Cada uma dessas já é uma duplicidade. O Harry é um próprio duplo do Voldemort. Como, de certa forma, o Dumbledore também é, como, vamos dizer assim, alguém que ele... A única pessoa que ele temeu na vida, uma certa forma de duplo. Então, o Snape está ali no meio do caminho. Então, não tem só o duplo, tem um múltiplo. Então, é por isso que eu citei o Vinícius, né, que a tese dele é Meu Nome é Legião. Não é duplo. Se você começar a olhar o duplo, vai ver duplo em tudo. Assim como o anel, né, de Sauron, que possivelmente deu origem às Horcruxes. Né? Aí tem que ler o artigo do Cid para saber o que ele falou lá, quem tiver interesse. Então, é retomar essa questão do duplo. Eu estou relendo a saga toda do Harry Potter. No primeiro livro, fica muito evidente, por exemplo, que os Dursley, eles escondem a magia. Lá na primeira página, né, eles detestam tudo que é estranho e abominam tudo aquilo que não é normal. O Harry vive dentro de um armário escuro. Ele já é o reprimido, de acordo com a teoria do Freud. Né? Ele foi reprimido. A magia foi reprimida do cotidiano. E quando chegam as cartas de Hogwarts, ele é o reprimido que retorna. Outra questão de duplicidade. Então, eu estou enxergando o duplo em tudo agora que eu estou lendo, né? Que eu estou relendo e estou vendo agora com a maturidade já de ter terminado a pós e ter tido contato com muitas teorias diversas. Então, eu estou vendo com outros olhos essa pesquisa.
E é claro que eu não fiz nada ainda, o pós-doutorado é só um ano, mas pretendo aprofundar a pesquisa que eu já fiz na graduação, principalmente, né, o aporte teórico seria aí o texto do Freud, entender a personagem Snape e, depois disso, transformar isso em livro, né? Porque, não sei se todos sabem, mas o pós-doc não cobra resultados de pesquisa, né? Tese, dissertação. Então, nas conversas que eu tive com o Cido, o que eu pretendo fazer é transformar isso em livro. Eu não sei se dei meu tempo, quanto tempo eu falei, mas é isso, assim, eu estou retomando uma coisa que veio da graduação e eu deixei reprimido. E agora retorno. É isso, gente. Obrigado. Que lindo, Stefano, que lindo. Eu estou aqui junto com vocês nesse exato momento, sabendo qual foi a escolha de pós-doc do Stefano. Porque até então existiam muitas possibilidades, muitas ideias que tinham ocorrido a ele. Aqui eu estou surpreso tanto quanto vocês. Depois você dá uma olhada aí nos comentários, viu, Stefano? O pessoal aí te cumprimentando e tudo mais, viu? Parabéns. Bom, então agora vou passar a palavra então para o Iago. A palavra é sua, Iago. Aí ligou a câmera. Rapaz, depois dessa apresentação do Stefano, dá até uma responsabilidade aqui, viu? Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Meu nome é Iago. Primeiro, eu queria agradecer, né, a oportunidade de estar aqui. É a primeira vez que eu participo de um evento que não seja como ouvinte. Como ouvinte, eu já participei de vários. Meu objeto de estudo, o livro que eu estudo, eu acho que muitos de vocês devem conhecer já, se não propriamente pelo livro, talvez pelo filme, que ele foi adaptado também a essa linha do cinema, que é Coraline, de Neil Gaiman. Neil Gaiman, que é muito famoso, né, por Sandman, que inclusive vai ter uma adaptação agora na Netflix. Também tem Deuses Americanos, mas eu escolhi essa outra obra dele, que me agrada muito, que é Coraline. Para quem não conhece, eu acho que todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, para quem nunca viu o filme ou leu o livro, Coraline ela é uma garota que está numa fase de mudança, né? Então ela se muda para uma nova casa com seus pais, e como toda criança, ela tem esse senso de curiosidade, ela quer se aventurar, ela gosta de explorar o lado de fora dessa casa. Porém, num dia chuvoso, que ela não é permitida de sair, ela volta toda essa curiosidade para dentro da casa. Enquanto ela explora o interior dessa residência, ela acha uma porta. E essa porta, ela liga o mundo dela a basicamente uma cópia da sua própria casa, com algumas mudanças ali, outras lá. E não somente a sua casa, tem também o seu outro pai e a sua outra mãe, que são figuras também basicamente idênticas aos seus pais originais. Porém, o autor descreve no livro eles tendo pele branca como papel e grandes botões negros no lugar dos olhos. Depois, eu não vou contar muito da história, porque para quem não viu, se tiver alguém que não viu, para quem não viu, quiser ver, recomendo muito, não vou dar spoilers. E depois dessa pequena sinopse do livro, eu vou falar um pouquinho do meu projeto de pesquisa. Lembrando que ainda é um projeto de pesquisa, tá, gente? Diferente do Stefano, estou longe do doutorado ainda. E ele leva o título de Coraline, os leitores, a resolução de conflitos, literatura e psicanálise no romance de Neil Gaiman. E como o próprio título ele dá uma ideia do projeto, eu busco abordar a Coraline a partir de uma dimensão terapêutica que a literatura ela pode trazer para algumas parcelas de seus leitores. É engraçado que, a princípio, né, antes de eu conversar com o Cido sobre o que eu queria fazer para o projeto, eu sabia que eu queria estudar Coraline, e eu sabia que eu queria estudar esse universo dentro da obra. Só que era uma ideia muito em aberto. E conforme eu fui tendo reuniões com o meu orientador, a gente foi lapidando essa ideia, e ele me trouxe essa abordagem, ele me trouxe essa ideia de estudar a obra a partir dessa dimensão terapêutica, compreender de que maneira a criação do universo de Coraline
ela pode auxiliar e como ela auxiliaria o leitor na resolução de seus conflitos. Porque a literatura, enquanto um fazer artístico, ela detém esse poder, né, que é justamente, em certas circunstâncias, de poder ajudar o leitor na organização e na solução de seus problemas. É muito interessante. E eu achei muito interessante conhecer sobre, eu não conhecia muito sobre o tema, eu desconhecia o assunto, mas conforme eu fui fazendo leituras, as leituras que me foram dadas, tudo ia fazendo sentido, assim. E eu achei muito legal, e eu falei, meu, é isso que eu quero estudar, é com isso que eu quero trabalhar. Foi quando eu decidi que era realmente esse caminho que eu queria seguir com o meu projeto. O autor, né, Neil Gaiman, ele escreveu o livro Coraline a princípio para suas duas filhas, Holly e Mary, que são inclusive os únicos nomes que constam na dedicatória da obra, se você for pegar. E na sua carta introdutória, que tem na edição especial do livro, ele diz que um dos seus principais objetivos com Coraline é transmitir uma mensagem para elas quem, Holly e Mary, que ele gostaria que tivesse sido transmitido para ele muito tempo atrás. Que seria qual mensagem? Para quem viu o filme, ou para quem leu o livro, deve ter percebido que a coragem é uma característica muito frequente, muito presente, principalmente ainda mais na personagem principal, Coraline. E Neil Gaiman, ele faz isso propositalmente. Ele quer deixar claro essa mensagem que ele fala na carta sobre a coragem, de que ser corajoso não é deixar de ter medo. O medo, ele é algo natural no ser humano, porém mesmo com o medo, a gente faz aquilo que é certo. E não somente ele busca passar essa mensagem com o livro, como em certo ponto ele consegue. O próprio autor relata nessa mesma carta introdutória que ele recebeu relatos de leitores que leram Coraline, e quando esses mesmos leitores passaram por um certo momento de dificuldade, eles se lembravam do livro, se lembravam da personagem, e isso, de certa maneira, ajudavam eles a passar por aquela situação. Então, é também essa parcela de leitores, no caso, que o projeto se baseia, que de alguma forma passam por um processo de identificação com a obra, né? E a ideia é justamente esse processo de identificação, essa ideia do espelhamento de Lacan, e para entender como a construção do universo de Coraline ele pode vir a beneficiar o seu leitor. É isso, eu acho que eu não consumi muito do tempo, foi até rápido. Mas é isso. Muito bom, Iago. Parabéns. Parabéns, viu? Excelente. Bom, vi que o Obrigado. Jonathan entrou, que o Jonathan conseguiu entrar aqui. E então nós deixamos você por último, viu, Jonathan? Você tem, então, 10 minutos para contar para a gente o que você pesquisa. Opa, claro. Tudo bom, gente? Boa tarde. Tudo bem se eu não ligar a câmera nesse momento? Eu estou num lugar que não é muito favorável para ligar a câmera. Tá muito bagunçado. Tudo bem? Ah, então tá bom. É por causa da bagunça mesmo. Eu estou no lugar direitinho, sim. Só tá bagunçado. Então, eu tinha... Outro dia eu tava estudando sobre a minha pesquisa, eu tava até montando um slidezinho para apresentar hoje, não sei o que lá. Eu vou apresentar, já que agora eu preparei. Vou apresentar, peraí. Pode apresentar, inclusive? Tudo bem? Então tá bom. É esse aqui, ó. Não é nada demais, não. Era só... Você estava fazendo uma gracinha, só para jogar um tempero. Nada demais, não. Mas, então... Só para apresentar rapidinho minha pesquisa, tá? Muito obrigado por terem... peço desculpas pelo atraso, tá? Boa tarde, então, para vocês novamente, tá? Meu nome é Jonathan e eu estou desenvolvendo uma pesquisa sobre vilão. É uma pesquisa para pensar sobre a trajetória do vilão, a construção do vilão. Em geral, até outro dia eu tinha apresentado na comunicação obrigatória, né, dos mestrandos, e a moça até me perguntou como que você definiria a pesquisa, né? Como que você conseguiria me dizer em poucas palavras só para eu entender o que você pesquisa. Bom, a gente tenta encontrar alguns padrões em algumas narrativas, das clássicas até as modernas, com algumas principais histórias, para entender
se existem algumas marcações, se existem alguns padrões, alguns traços que interligam a construção da figura do vilão. Então, algumas similaridades, o que dá para conectar, e a partir dessas características dos personagens que se colocam como vilões, ou são colocados como vilões, enfim, se existe algum padrão entre elas, tá? Então, aqui nessa primeira página, eu só coloquei a posição geral da pesquisa, né? Então, eu coloquei aqui que eu não vou ler tudo, claro, né? Mas só colocando que aqui nessa pesquisa, nesse momento, para pensar nessa construção do vilão, nós partimos de algumas obras como base, como Joseph Campbell, o Christopher Vogler, tem o Ramo de Ouro, isso dentro da narrativa, para pensar a construção narrativa, e alguns nomes que estudaram a figura do herói, né, para entender sobre o vilão, eu teria que pesquisar muito sobre herói e entender muito bem como é construída a figura do herói para pensar sobre a figura do vilão. Então, e o nosso corpus, né? Quais são os personagens que nós selecionamos para pensar a construção desse vilão? Então, desculpa, só voltando. A nossa pesquisa trabalha sobre a construção do vilão e utilizamos algumas obras para pensar os traços que compõem essas figuras, tá bom? Então, para ver se é um modelo. Então, não é um estudo de personagem. A gente não está tentando entender sobre aquele personagem naquela obra, como que ele é constituído. A gente está tentando entender com a coletânea, não a coletânea, né, mas reunindo algumas obras, lendo elas, estudando elas, tentando elaborar uma análise. Tentando não, né? Elaborando uma análise, abordando de alguma forma essas obras, quais são as características que se conectam essas figuras, tá? E quais são as figuras, quais são os livros, quais são as obras que nós escolhemos para pensar. De novo, escolhemos uma obra clássica, então, a princípio, pegamos o Agamenon epopeico. Eu queria tanto falar sobre os personagens, mas não dá tempo. Se deixar, eu vou 3 horas só falando de um personagem. Então, sobre Agamenon, desculpa, gente. Sobre Agamenon, sobre... esse é o mais antigo, né? Aí tem o meio do caminho, né? Entre o clássico e o do moderno, que é um personagem shakespeariano. Então, ele é o Macbeth. Macbeth, nossa, inclusive... desculpa, eu ia falar mais coisa que está fora da pesquisa. Não, desculpa, senão eu vou muito longe. E o mais moderno, que é o Voldemort. A gente pegou essa figura também. Então, Voldemort de Harry Potter, Macbeth de Shakespeare e o Agamenon da personagem epopeico. Eu não vou falar personagem da Odisseia, nem personagem da Ilíada, porque ele aparece nos dois, né? E aí eu teria que, inclusive, que verificar a construção dos dois, né? Para pensar. E isso foi uma dica, inclusive, nessa apresentação de mestrado que eu fiz há pouco tempo, né? Eu falei primeiro o Agamenon da Ilíada, depois o Agamenon da Odisseia. Falei assim, fala Agamenon da Epopeia, que é mais fácil, a gente entende. Então, tá bom. Então, esses são os personagens. E a abordagem, a gente vai utilizar, por exemplo, uma das figuras analíticas que nós utilizaremos é o Jung, para pensar nos grandes arquétipos, né? O vilão, ele é um arquétipo, ele vai chamar de sombra, né? O Christopher Vogler, inclusive, ele vai apontar como sombra o que é a sombra, né? Ele é só um reflexo distorcido do herói, ele só nasceu para ser destruído pelo herói. O que é exatamente essa sombra que não é muito bem definida e não é muito bem estudada? Então, a nossa proposta de pesquisa é essa. E por quê? Qual é a relevância dela a princípio? Não sei se eu estou indo muito rápido, estou tentando me controlar aqui, tá bom? E qual é a relevância dessa pesquisa? Então, aqui eu coloquei o nome das obras, o arquétipo do vilão. Arquétipo do vilão e do herói. Desculpa, aqui era para ser herói. Eu comi essa palavrinha. O arquétipo do vilão e do herói nascem juntos. O que significa ser vilão? Essa é a proposta de pesquisa. Tem alguns livros da tradição dos estudos sobre o herói, como o Ramo de Ouro do Sir James, O Herói de Mil Faces, a Saga do Anti-Herói do Mário Gonzalez, que ele vai tratar do Trickster, né? Tem a Jornada do Escritor do Christopher Vogler. E esses personagens falam sobre herói, sobre vilão. É muito complicado porque nós não temos estudos, não temos vasta tradição de pesquisa em cima da figura desse vilão. Para não falar que eu não achei nada, eu achei algumas pesquisas diretamente relacionadas à construção da figura do herói, que são 2. O vilão, a vilania construída no teatro elizabetano, é uma pesquisa feita na Universidade de Boston, há 150 anos atrás, muito bacana, inclusive. Nossa, muito bom. E tem outro que é um pouco mais ampla ainda do que essa, na mesma universidade, mas não pela mesma pessoa, que é a construção do vilão, na literatura americana oitocentista. Então,
muito interessante. Já é uma tradição que trata da figura do herói, e aí, a partir dessas obras também, verificar como que fez essa abordagem, quais foram, inclusive uma coisa que carece muito, né, nesse momento para essa pesquisa, nessa temática, que é referência, né? Quais foram as referências utilizadas por essas pesquisadoras, mulheres, pesquisadoras, para elaborar essas duas teses. Nossa, é muito bom, é muito bom. Mas está em inglês. Qualquer coisa, eu acho que já tem domínio público, inclusive, eu posso disponibilizar para quem tiver interesse, tá? E aí, aqui são alguns livros sobre a tradição do herói, mas não tem do vilão. E aí, a proposta, então, algumas perguntas, né? E aí, tem um padrão? A gente vai ter que pegar essas obras, não tanto como o William Proper, que foi bem estruturalista, né? Morfologia do Conto Maravilhoso, não é para ser morfologia do Conto Maravilhoso, né? Não está tratando da gramática da narrativa, nem nada, não. Mas a gente vai procurar, sim, alguns padrões, algumas características em comum para pensar a construção ao longo do clássico até o moderno dessa figura vilanesca, né? Então, e aí a questão é que talvez, e aí nós andamos conversando sobre isso, né, nas nossas últimas conversas, talvez, inclusive isso vai até para o Cido. Até uma moça comentou, falou assim, Jonathan, mas me diga aí, essa pesquisa é para o mestrado? Eu falei assim, não, essa pesquisa é para a vida, né? Mestrado, doutorado, e vou levar adiante. Ah, então tá bom. Você já pensou na possibilidade de chegar no final do doutorado e você chegar na conclusão que não tem um padrão? Assim, tem, vai ser o momento mais feliz da minha vida. Olha, bater esse carro no muro vai ser muito bom. Então, talvez não tenha um padrão, né? E aí, vilão, no final das contas, ele vai ser uma jornada, é uma construção, é um tijolinho que é colocado, ou é uma condição? Ser vilão é condição? Às vezes não é jornada. O vilão foi feito para ser derrotado, esse é o trabalho dele, então, nossa, olha que delícia, eu chego 12 anos depois, 12 anos, né, vamos contar aí tempo de pesquisa lá fora, né, dando uma chavecada no CID e tal, contando tudo aí, que dá para aproveitar de bom. Vamos lá, 10 anos para mestrado e doutorado. E no final das contas, chega na conclusão que vilão foi feito para ser derrotado mesmo, né? Um grande abraço para todo mundo. E é isso, né? Desço do palco. Mas vamos ver, né? Daqui a uns 10 anos eu conto para vocês. Se tiver alguma coisa para contar também, né? E agora, a grande pergunta também é: por que o estudo ainda não foi feito? Eu não faço a menor ideia. E talvez porque ele é mais complexo, porque é difícil de mapear, porque nós estávamos até conversando sobre isso. Você pega um Lego, você coloca na frente de um holofote, e você vai pegando esse Lego e você vai construindo bonitinha a figura do herói que você quer. E cada peça do herói que é colocada ali, que é refletida naquele holofote para as sombras na parede, saem distorcidas. Você coloca um tijolo e na parede não parece um tijolo, parece um galho, parece uma mão, parece qualquer coisa, menos um tijolo. O tijolo é herói, o que está nítido é o herói. E agora, o vilão é só um reflexo na sombra desse herói? É distorcido mesmo? Não interessa o que é a figura do herói? É só um reflexo distorcido? É isso? Acabou? Desfocado? É caótico, é verdade. Não é tão definido, é verdade. Mas estamos partindo da proposta, estamos partindo da ideia de que vale a pena pesquisar isso. E que talvez não, com certeza, nesse caos, que é o reflexo na sombra na parede do herói, nesse caos tem alguma harmonia? Tem alguma? A gente vai ter que achar, eu vou ter que achar. Tem alguma harmonia nela. A proposta de pesquisa é essa. E eu coloquei aqui ainda, né? Eu já tinha comentado, que é o Agamemnon, o Macbeth e o Voldemort, tá? Eu tinha feito mais slides, mas aí, quando você falou 10 minutinhos, eu já apaguei tudo. Eu falei assim, não vai dar tempo não. Então tá bom. Gente, a minha pesquisa é sobre isso, tá bom? Muito obrigado por me ouvirem. Muito bom, Jonathan. Parabéns. Que bom que você conseguiu chegar a tempo para apresentar sua pesquisa para nós. Bom, pessoal, vocês viram, né? Vocês ouviram os 6 apresentadores, as pesquisas que eles estão desenvolvendo ou que vão desenvolver. E é isso. O que eu, como orientador, eu sou absolutamente suspeito para falar qualquer coisa sobre qualquer uma das pesquisas apresentadas, porque eu amo todas elas, né? E amo todos os orientandos, obviamente, né? Então, assim, primeira coisa, vamos abrir para perguntas, colocações, certo? Então, primeiro eu vou abrir para quem não é orientando. Então, calma, tem orientandos
que querem fazer colocações, perguntas para os outros orientandos, certo? Calma um pouquinho. Primeiro eu vou abrir para quem está assistindo, para quem não é meu orientando, para quem está com a gente aqui, está ouvindo, se gostaria de fazer alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma colocação para quaisquer um dos 6 apresentadores. Eu sei que vocês já fizeram, colocaram coisas nos comentários, né, nos chats aí, parabenizando os colegas, né? Agora, então, é o momento. Quem quiser saber mais sobre a pesquisa de alguém, quem quiser uma referência, quem quiser fazer uma pergunta direta mesmo, certo? Para um dos apresentadores, né? Está aberto, então, para quem não é meu orientando. Vamos lá, minha gente, não se acanhem. Ninguém? Ô, Denis, fala para nós. Conversa com a gente. Coloca o que você colocou para nós. Sem microfone. Gente, o Denis fez o seguinte comentário. Uma coisa que eu acho que seria legal na pesquisa sobre vilões, a pesquisa do Jonathan, que também tem alguma coisa a ver com a pesquisa do Stefano, porque o Snape é um vilão, né? É pegar algum vilão que tu concorda, tipo os da Lenda de Korra. E aí, Jonathan, o que você acha disso? Então, sobre concordar ou não, eu tava aqui pensando nos 3 vilões, né? No Voldemort, é claro, não dá para concordar com nenhum dos 3, né? Dos 3 escolhidos para pesquisa. Mas existem outros personagens, por exemplo, a gente tinha pensado na Cersei Lannister, por exemplo, e se você pegar o personagem na obra, agora falando como um fã, né? Esse que é o problema. O pesquisador não é fã, pesquisador, né? Então não pode. Quer dizer, eu ouvia isso a minha pesquisa inteira, pesquisador, fã é fã, separa, né? Então, alguns personagens, pensar no que faz deles vilão, eu acho que não vai interferir sobre eu gostar ou não. Mas no caso da Cersei, por exemplo, se você analisar, a situação é muito mais complexa no Game of Thrones, né? A gente tinha até... Eu lembro que uma conversa que a gente fez é que, para pensar também na figura do vilão, a gente podia partir do imaginário popular para pensar no que é a figura do vilão no imaginário popular, porque tem vezes que ele se torna protagonista e não dura, mas enfim. Mas nessa questão do imaginário popular, tem que pensar também que o vilão ele é construído, em primeira instância, como uma oposição de valores que você quer manter naquela sociedade, cultivar naquela sociedade. Então, um vilão para um determinado grupo pode não ser um vilão para um outro determinado grupo. Tem aspectos culturais aí que você pode questionar. Em Game of Thrones, por exemplo, a concepção de Game of Thrones de vilão, existem valores universais, mas existem valores e tradições que são próprias de um grupo, e em Game of Thrones isso é evidente, não tem um vilão, não tem um grande Sauron ali que vai dominar tudo. Até o Rei da Noite, até ele tem suas motivações, e no livro, por exemplo, o pouquinho que é citado dele, ele é só um cara que quer ficar na dele, não quer que enche um saco dele, e atravessa uma muralha mesmo assim, então ele tá de boa. A série pintou ele como um grande Sauron, né, pela nostalgia, mas no livro ele não é. A Cersei, eu não acredito que ela seja vilã. Ela toma algumas atitudes para proteger os filhos, ela tem uma adoração pelos filhos, e ela não toma atitudes que são necessariamente vilãs. Lá, se ela não ataca, ela morre, ela tem que tomar alguma atitude. Então, é complexo, é muito complexo, né? Esse que é o interessante, é muito complexo. Mas é bem legal. Isso rende, inclusive, um artigozinho, né? Concordar sobre vilões. Concordar com vilões, né? Isso é legal.
Obrigado pela indicação. Com certeza. Tem uma outra pergunta aqui do Lucas Carvalho para você. Como é que você chegou nesse tema de pesquisa? Então, Lucas, como eu cheguei no tema de pesquisa, nós estávamos pensando sobre uma outra pesquisa e eu estava montando umas coisas que eu gosto de pesquisar e tal, que eu gosto de escrever, que sobre narrativa, sobre heróis, coisas assim que vocês têm curiosidade, que eu tenho curiosidade, que a gente gosta de estudar por conta própria, que vocês gostam de estudar por conta própria, esses assuntos bacanas de mitologia, folclore e tal, e aí sobre vilão. Aí eu estava conversando numa roda de amigos sobre a figura do vilão, falamos sobre a construção da figura do herói, e sobre vilão, a gente ficou, nossa, é verdade, né? E aí, porque você pega um heróizão desse aí genérico, ele se conecta com mais 1000, né? 1001. Agora, o vilão é difícil, é muito difícil. Aí, pensando nisso, um dia eu cheguei para o Cido, na reunião de orientação, que era para outra pesquisa, eu perguntei para ele no final da conversa, falei assim, Cido, e sobre, o que você pode me indicar sobre Jornada do Vilão, né? Eu jurando que tinha coisa pra caramba. O que você pode me indicar? Aí o Cido ficou olhando para a tela uns 2 minutos, falei assim, tentando me lembrar, 2 minutos para conferir um acervo de 3.000 livros, né? Não, estava aqui pensando e não tem muita coisa, né? Você pode ver isso, você pode ver aquilo, ele dá umas indicações. Eu fiquei, nossa, mas não tem muita coisa, né? Aí eu perguntei para o Cido, ô Cido, será que renderia uma pesquisa isso? Porque eu acho muito maneiro. Aí o Cido, depois de 3 horas e meia de orientação da outra pesquisa, 5 folhas frente e verso ao maço escritas de orientação, ele, nossa, já estava batendo acho que meia-noite, ele falou assim, ô Jonathan, vai dormir. Depois a gente conversa. Em outro momento a gente conversa. Pensa o seguinte, vou te dar só algumas reflexões. A reflexão dele durou 1 hora, foi maravilhoso. E aí, nossa, rendeu mais 5 folhas com as 5 e falou assim, pensa e depois você me fala, porque senão você está ferrado, né? Eu falei, então tá bom, vou pensar. Aí meu pai é pastor, né? Aí o Cido ainda virou para mim e falou assim, porque olha só, você sabe, né, que se você pesquisar sobre vilão, você vai ter que se desprender de Luke Skywalker. Você vai ficar do lado do Darth Vader, né? Você vai ter que entrar na cabeça do Voldemort, né? Quando o Cido decide ser poético. Mas, nossa, eu falei assim, você estará do lado de Satã, porque o primeiro arquétipo sobre vilão é Satã, é John Milton. Então, comece a aceitar Satã na sua vida. Eu fiquei, meu Deus do céu. E eu falei, está aceito, Cido, está aceito, está aceito. Meu pai dava risada, meu pai estava na janelinha da porta, cumprimentando para ir embora, ele parou para ouvir isso. Mas que é isso que está acontecendo? Aí meu pai perguntou depois, ele falou assim, achei muito maneiro, eu acho que você deveria mesmo, eu achei muito bom o tema. Meu pai adora essas coisas. Então foi isso, foi assim que a gente chegou no tema, foi com essa indagação do Cido, foi com motivação do Cido. Se o Cido tivesse dito, esquece esse assunto, deixa para mais tarde, eu teria apagado na minha cabeça e teria continuado, mas o Cido, ele, quanto mais complexo, quanto mais fora da curva, ele gosta mais. Então ele falou assim, pensa no assunto, a escolha é sua, depois você me fala. Cido, mas se eu me ferrar, você vai me ajudar? Vou, pode ficar tranquilo. E aí eu fui. É isso aí. É verdade, essa coisa de orientações e de temas fora da curva é uma coisa que eu simplesmente amo. Se vocês que não são meus orientandos perceberem, os que ouviram todas as falas dos orientandos, nenhum deles estuda coisas muito comuns, não estudam coisas muito canônicas, não estudam coisas muito muito dentro da caixinha, né? Isso é uma característica que eu estimulo muito, né? Nos meus orientandos, todos eles desde sempre, e vocês têm aqui meus orientandos que são orientandos desde a graduação, como Stefano, Lorenzo, o Iago, né? Para dizerem isso para vocês também. Então, sim, tirando um pouco dos exageros do Jonathan aí, é basicamente isso. Muito bom. O Stefano, o Gustavo Ferrati fez uma pergunta aqui para você, tá? Cido, Oi. tem uma embaixo da do Gustavo
que colocaram meu nome, mas a pergunta Eu era pro sei, Bruno. eu já percebi. Fique Vamos tranquilo. responder, já que ele já estava respondendo tudo? Não, Não? não. Não monopoliza demais. Tá Não. bom. Vamos mudar. A gente vai mudando de áreas, certo? Então, olha só, tem uma pergunta do Gustavo Ferrati aqui para o Stefano. Stefano, queria ouvir um pouquinho sobre o que te levou a escolher a personagem Snape. O que gerou identificação? Tá. Então, oi, Gustavo, tudo bem? Faz tempo que eu não vejo o Gustavo. Bom, vou lembrar que eu escolhi estudar o Snape quando eu estava na graduação. Foi num cafezinho chamado Café do Ponto, em uma esquina da cidade de Escalvado, se o Cido se lembra bem. A gente foi tomar um café e o Cido foi salvar a minha vida, porque até então eu estudava linguística, né? E o Cido me tirou do lado da luz e me trouxe para as trevas, né? Graças a Deus. Então, é assim, a gente estava discutindo, ele falou, o que você gosta, né? Eu gosto de Harry Potter. O que você já leu? Eu li Harry Potter. E o que te chama atenção? Bom, o que chama atenção? O Voldemort é Voldemort. Ele é um vilão, tem todas as inovações que a Rowling traz, né? O Harry é um herói. Aí também tem a fragmentação da modernidade, de 3 heróis, na verdade tem mais heróis, né? Então tem todas essas questões, tem questões do romantismo e tudo. Isso eu estou falando com o olhar de hoje. Na época era assim, o que me chamou mais atenção, Snape. Porque ele é colocado desde a Pedra Filosofal como o primeiro antagonista de Harry. É a primeira pessoa que, quando ele senta na mesa, depois da seleção, do chapéu seletor, que ele olha e sente uma coisa ruim. Tirando os Dursley, é claro, né, que são os tios que maltratam ele. Mas no mundo bruxo, não, na verdade, não é a primeira, né? Tem o Draco também. Mas, assim, você percebe que o Snape é colocado como antagonista de Harry, do ponto de vista narrativo também. As características são todas construídas muito antes de aparecer o Voldemort, lá no final da Pedra Filosofal. Então o Snape já está, vamos falar o português claro, ele já está ali enchendo o saco do Harry, né? Ele já está sendo imparcial, aliás, está sendo parcial em todas as escolhas, né? Ele está ajudando o pessoal da Sonserina, ele não está ajudando o pessoal da Grifinória. Ele está perseguindo o Harry desde o começo. E isso se mantém até o final. Até aquela última memória, depois que ele é morto por Nagini. Então, o que eu acho genial, a escolha do Snape, né? Por que o Snape? Porque é um suspense que se mantém do primeiro livro até o último. E isso é uma coisa dificílima de se fazer, de você manter um suspense. E você pode ver, por exemplo, vou dar um exemplo que está ao meu alcance. Tem uma questão de duplicidade quando o Gimli, o Aragorn e o Legolas vão para a floresta e eles encontram um mago branco. E aí eles não têm certeza se é Saruman, e depois o Gandalf vai falar que é ele, né? Reborn, né? Depois que ele morreu, ele voltou como branco. Isso é uma questão de duplicidade. Quanto tempo o Tolkien consegue segurar isso? Essa duplicidade? Muito pouco tempo, se você comparar com a extensão da saga da Rowling. Então, eu acho, no meu ponto de vista, como leitor de Tolkien, né? De Rowling, que acho que uma das primeiras coisas que ela construiu para depois fazer todo o entorno da narrativa foi o Snape. Porque toda a narrativa está no entorno dessa duplicidade dele. Jogando com os dois lados ao mesmo tempo. Ele trabalha para Dumbledore, né? Fingindo que trabalha para Voldemort, e aí ele faz algumas coisas que você fala, não, agora ele está trabalhando para Voldemort mesmo. Não, mas para você saber lá no final, é como uma narrativa de um romance policial, né? Mas é só lá no finalzinho mesmo que você vai saber e conseguir tirar uma conclusão. Agora, tirando tudo isso, essa extensão, essa longa extensão que ela consegue manter o suspense sobre a personagem, é que quando acaba, ele permanece indecidível. Porque tem coisas que ele fez, você diz, não, mas isso aqui ele não precisava ter feito para manter o papel dele de agente duplo. Ele não precisava ter maltratado tanto.
tem coisas que são gratuitas. Aí você vai perceber que são os traumas relativos mesmo à psicanálise freudiana, né? O trauma de castração através dos olhos, porque ele era apaixonado por Lillian. Então ele vê no Harry, ele vê a Lillian, e ele vê como ele foi covarde de ter tentado salvar ela e o filho, né? E o Harry e o Tiago, ou James, né? Não. Então tem coisas que, mesmo depois de o Harry ter visto todas as lembranças dele, de que ele era um agente duplo, tem coisas que não se resolvem. Então a narrativa acaba e a coisa continua. Ao contrário de Voldemort, por exemplo. Ele morre e a gente já está sabendo tudo, né? E o Harry vai lá e vai ser feliz para sempre, tem os seus filhinhos e tal. Então, essas coisas se resolvem. Agora, o Snape não se resolve. Agora, identificação, não sei, assim, a identificação... Não sei se é uma identificação pessoal com o Snape. Eu não sei porque eu nunca pensei em ser um agente duplo. Mas Saruman tem muitos corvos, né? Vai saber. Enfim, da identificação não sei se eu me identifico com o Snape. Eu acho que é mais por pesquisa mesmo. Bom, espero ter respondido. Maravilha, Stefano, maravilha. Saruman tem muitos corvos. E Snape tem muitas faces, não é? Bom, temos aqui mais uma pergunta feita pela Natália Batista. Ela direcionou a pergunta para o Stefano, mas na verdade essa pergunta, Natália, não é para o Stefano, essa pergunta é para o Jonathan, tá? Então, Eu sou meio ruim mesmo, professor, desculpa. Não se preocupe. Desculpa, eu peço 1000 perdões mesmo, me perdoe. Não se preocupe. Que vergonha. Não se preocupe, viu? Então, Jonathan, mais uma pergunta para você. Você poderia explicar melhor o porquê colocou o Agamemnon na categoria de vilão, por favor? Claro, obrigado pela pergunta. Então, eu fui questionado da mesma maneira sobre o mesmo personagem por uma professora de estudos clássicos em que ela pesquisava sobre as epopeias. E ela falou assim, olha, você não sabe, Jonathan, como eu acho que quem estava no dia... Tinha alguém, o Samuel estava no dia. Falei assim, olha, você não sabe, Jonathan, como eu passo mal de ver as pessoas chamando Agamemnon de vilão. Aí eu fiquei, eu não sei o que responder para a senhora. Por quê? A pesquisa ela tem desenvolvimento, tá? Por que nós escolhemos o Agamemnon? O Agamemnon e eram dois, né? Eram duas possibilidades. Ou era o Agamemnon ou era o Poseidon. O Poseidon ele é uma força titânica. Ele é aquele desconhecido. Ele é aquele que, estilo Voldemort, Sauron, em que só o nome já causa medo. Só o nome já foi feito para te causar arrepio. Né? O Senhor das Águas, ele está em tudo. Ele é um elemento, ele é tudo. E você enfrentar uma força titânica não tem como, né? Agora, o Agamemnon, ele é um senhor de um exército. A gente entra... Eu vou confessar para você que eu ainda estou nessa reflexão, tá? Eu estou estudando ainda, então eu não tenho uma resposta pronta para você. Mas se a gente parar para pensar, por exemplo, na Cersei, a situação ali é muito complexa. Existe um lado que a vê como vilã, existe um outro lado que a vê, na verdade, como heroína. A família vê como heroína, a cidade a vê como heroína. O Agamemnon está liderando um exército para enfrentar um outro lado que descumpriu um trato importantíssimo, com uma das maiores desonras que existe, que é você sequestrar não apenas uma pessoa de outro grupo, de outro povo, né? Mas é você, e até então é sequestro, né? Eles não sabem o contexto. E mesmo que seja fuga, é lido como sequestro, e ponto. Sequestrou a princesa, a rainha, né? A Helena. Então, não é pouca coisa. Então, se pararmos para pesar na balança, existe inclusive se torna mais interessante ainda colocar o Agamemnon. Pô, mas Agamemnon não é visto como a figura do vilão. Então, depende de que abordagem, depende de como a gente vai conversar sobre ele. Então, existe margem para ser desconversado? Existe argumentação, mas também, por existir esse peso duplo na balança, essa perspectiva de que lado você vai abordar a figura do Agamemnon, é que se torna mais interessante ainda em pensar na construção de um vilão, no caso dele. Vilão para quem? Vilão como? O que o faz vilão? O que não o faz vilão? Porque, por exemplo, Aquiles. O Aquiles ele é um assassino. A fúria de Aquiles é temida até pelos deuses. Na Guerra de Troia,
entre os gregos e os troianos, enquanto os homens estavam ali se batendo, os guerreiros estavam ali se batendo, os deuses desceram, começaram a abençoar e a lutar com os próprios punhos, as próprias armas ali naquele exército, e alguns deuses começaram a abençoar alguns e outros para eles cortarem os braços uns dos outros. Na hora da briga entre Paris e Menelau, a Afrodite passou voando e levou Paris embora, teletransportou Paris. Mas o Menelau não estava na sua razão, não foi um acordo firmado pelos deuses. Os deuses estavam de um lado, outros deuses estavam de outro. Eu quero dizer o seguinte, até os deuses são vilões ali, todos os deuses são vilões ali, todos eles, né? Nenhum ali presta. Teve uma hora em que a Afrodite, um cara que estava lutando por Troia, quase matou um grego. Quase matou. Eram 3. Esse cara matou quase 3 gregos. Um deles conseguiu fugir. Os outros 2 morreram. Ele estava correndo. A Atena chegou nesse grego e falou assim, você quer vingança? Estava no campo de batalha ainda. Ele falou assim, eu quero. Abençoou ele. Ele voltou, matou uma galera, ainda correu atrás da Afrodite. Ele, abençoado pela Atena, e quase matou a Afrodite. A Afrodite saiu correndo, gritou pela ajuda de Apolo, e Apolo falou assim, minha filha, resolve seus BO aí, não tem nada a ver com você. De medo de um ser humano. Agora você imagina o Aquiles, que é um semideus. Ele é visto como um grande herói para os troianos, né? Pelo outro lado, para os gregos, desculpa. Então, esse duplo peso na balança é interessante. A gente colocou ele pensando que ele é um senhor de um exército que está utilizando a sua força, inclusive para questões pessoais também, né? Não vai dizer que não. É óbvio que ele sempre quis dominar Troia, né? Então a gente colocou ele como uma força, porque aí entra algumas características do vilão, né? Quando o herói nasce, o vilão já está pronto, o vilão já é poderoso, o vilão já é temido, o vilão já tem força, o vilão caça, o vilão não negocia, o vilão não troca ideia, né? Voldemort nunca trocou ideia com os outros. No final do filme ele até oferece pro... quem quiser vir pro meu lado pode vir agora, senão eu vou matar todo mundo. Mas até quem for pro lado dele vai ser morto. É por isso que eles não vão. Vai ser morto também. O lado do Sauron, quando foi que Sauron chamou um hobbit para trocar uma ideia? Não tem isso. Querido, me entrega esse anel aqui que eu vou te dar uma parte do meu poder. Não, o poder é do Sauron. Ele não divide o poder dele com ninguém. Então, vilão não negocia. Vilão não negocia. Essa era uma conversa que a gente tinha tido e foi muito legal numa das reuniões de orientação, em que a gente pensou sobre alguns personagens. O Coringa, por exemplo, se o Coringa negocia, se o Batman sabe que o Coringa mata todo mundo, que o Coringa explode criancinha, taca fogo em hospital, se sabe que o maluco é um demônio, e mesmo assim coloca ele na cadeia para ele fugir depois, aí bota na cadeia. Ai, Coringa, você é tão peralta, Coringa, nossa, mas você é muito serelepe mesmo, hein? Você não deveria ter feito isso, menininho. E bota ele na cadeia. Ele explode todo mundo, mata todo mundo, e ele bota lá de novo. O herói, aí não é uma fala definitiva, tá? A gente está pensando sobre. Mas o herói que consegue conviver, o herói que representa todas as virtudes, o que é bom, se consegue conviver com aquilo que é mal, então existe uma coisa muito errada com esse herói. Muito errado. Se precisa do Coringa ser o outro lado da moeda do Batman, então o Batman não é herói. Ou não sei. Né? Até isso é, inclusive, como o primeiro arquétipo e tal é Satã, John Milton e tal, aí, fazendo as referências à Bíblia, né, que fala sobre o que é o mal, a própria Bíblia fala que se seu olho peca, se sua mão peca, não é para você aprender a conviver com o seu olho e com a sua mão, é para você arrancar, não se vive, se corta, se extingue, retira a vida, né? Então, Agamenon é um senhor poderoso, que tem um exército, usa para os bens pessoais, foi abençoado por um lado dos deuses, que também são vilões nessa história. Por que a gente não pode pensar nele na figura do vilão? E se o Agamenon não é vilão, ele é o quê? Ele é neutro? Neutro não tem. Neutro não é opção. Ele é herói? Por quê? Ou ele é vilão? Por quê? Então essa é a pergunta que fez a gente pensar em colocar ele aí também, nessa rodinha. Espero que eu tenha respondido de alguma forma, tá? Sim, eu não gosto muito do Agamenon, por isso que eu achei interessante. Eu gosto muito quando a esposa mata ele na tragédia Clitemnestra, então eu fiquei muito feliz. Gostei muito da sua visão. Concordo com você, Natália. Adoro quando a Clitemnestra mata o Agamenon. Bom,
Então, temos aí as perguntas que foram feitas por quem não é meu orientando. Então, agora eu abro para quem é meu orientando, certo? Para fazer perguntas para os colegas, seja quem apresentou pode fazer pergunta ou colocação para quem também apresentou. Quem não apresentou hoje pode fazer pergunta também, certo? Já temos aqui, nossa, uma fila de pessoas que levantaram a mão. E muito bem, muito bem. Então, aqui, pelo que a fila do Meet aqui está me colocando, eu vou seguir a ordem que a fila que o Meet colocou, confiar no Meet. Quem levantou a mão primeiro foi a Lígia, e em seguida o Luiz Guilherme. Tá? Então, Lígia, pode falar. Obrigada, Cido. A minha pergunta é para o Jonathan também, porque eu fiquei pensando nisso porque o vilão também me interessa muito, é uma figura que sempre me interessa. Eu sou uma pessoa noveleira, admito que sem vergonha, e eu sempre torço pelo vilão, porque sempre acho ele uma figura muito complexa, especialmente em novela, que às vezes os personagens são planos, então o vilão sempre acaba tendo um pouquinho mais de profundidade. E gosto muito dos vilões que ele colocou também, especialmente o Macbeth e o Voldemort. E aí eu fiquei pensando, quando ele disse sobre o vilão, em alguns momentos ser tratado como uma sombra do herói, ele não tem muita atenção. E aí eu vi o que a Natália colocou no chat sobre, às vezes, o vilão acabar no remake, em que ele é só um pobre incompreendido. E a gente vê muito isso com vilões de contos de fadas, em que você tem o background deles, e eles sempre são essas pessoas que eram maravilhosas, e alguma coisa muito ruim acontece, eles se tornam pessoas de caráter duvidoso, para dizer o mínimo. Mas eu fiquei pensando se isso também não é jogar o vilão para a sombra do herói, já que é como se ele fosse um herói em potencial, ele poderia ter sido um herói, algo ruim aconteceu, ele não soube lidar, e ele virou, então, um vilão. Então eu fico pensando se esses remakes, ao tentar dar profundidade para o vilão, se eles não acabam também jogando o vilão numa categoria padrão e dizendo, olha, no fim ele poderia ser um herói, mas não foi, que pena, então o destino dele vai ser morto pelo herói ou pagar a vida inteira. Aí eu queria saber a opinião profissional do Jonathan. Vai lá, Jonathan, responde. Nossa senhora, olha, Lígia, excelente pergunta, viu? Dizer-te-ei, viu, Lígia? Porque, de fato, quando fazem o remake, se torna um problema, né? Esse herói, porque quando a gente pensa na construção da figura pós-moderna, né? Você tem as nuances, né? Na época da graduação, eu tinha estudado sobre o Frankenstein em Penny Dreadful e na obra da Mary Shelley. E aí a principal discussão ali, pela análise do discurso, era que o Frankenstein ele era construído a partir de luzes e sombras. Então, na série, você não tem herói e vilão. Você tem Dorian Gray, você tem lobisomens, tem o Drácula, você tem Satã ali, mas nenhum dos personagens apresentam só uma dicotomia. Eles se constituem, né? Então, a luz e sombra, os dois se constituem, né? Então, nessa questão do herói pós-moderno, é muito difícil. A gente estava conversando na orientação, por que eu estava... Desculpa, eu vou abrindo muito nó, né? Perdão, eu estou pensando junto, tá? Por que eu citei esse das luzes e das sombras? Porque hoje esses remakes trabalham com isso, né? Se você pegar o remake da Mulan, você tem aquela feiticeira que foi incluída no filme e que ela tinha tudo para ser a Mulan. Ela trata a Mulan como uma pequena pupila, mesmo tentando matar ela, né? É como se as tentativas de assassinato a Mulan fossem pequenos testes que foram colocados ali para a construção dessa heroína, né? E aí a feiticeira, no final das contas, ela inclusive é rebatida pelo Borican, acho que é Borican que fala, né? Borican. O Borican fala para ela, então, você não vai me matar, porque você é um cachorro, e você não teve espaço antes e você não vai ter espaço hoje. Então você deu uma profundidade pro personagem, e ela tomou aquela atitude porque ela não é aceita. Já que ela é aceita, ela é construída como se fosse um demônio, como se ela fosse uma vilã. Então, uma mulher que se posiciona... Era a mesma discussão sobre a construção da noiva de Frankenstein em Penny Dreadful. Ela era a rainha das prostitutas. Ela pegou a mansão do Dorian Gray, colocou todas as prostitutas ali dentro, fez um puta de um discurso para elas, motivando elas, falou assim, agora... Peguem essa faca, ela joga as facas na mesa, e eu quero que vocês voltem pelo amanhecer com um membro
dos abusadores que moram nas ruas. E aí elas voltam com pedaços de seres lá de fora. Isso é uma atitude heróica? Não. Mas é uma atitude de rebelião a um status colocado? É. Sobre que perspectiva a gente pode construir essa figura como vilanesca? Né? É difícil, é muito difícil. Hoje, nos remakes modernos, você tem essa dupla cidadania, né? O cara é construído como um loser. Na verdade, é só um loser. Ele não é aceito, ele é renegado, ele não passou nos testes de herói. Em Eragon, você tem o antagonista, ele não chega nem a ser o vilão, né? Ele é um antagonista, ele é só um Murtag. Murtag é só um antagonista. Ele tenta rivalizar contra o Eragon, ele não passa no teste. Ele não consegue poder como ele conseguiu. Como o Eragon conseguiu. O Eragon foi escolhido por um dragão, e não sei o que lá. Ele ganhou o apoio dos amigos, todos aqueles obstáculos que foram passados, né? Os 12 obstáculos, mas o Murtag, não. O Murtag, ele teve que conseguir o poder pelo lado sombrio. No final, ele usa o lado sombrio para ajudar o Eragon, e os dois dão as mãos e resolvem um problema. Mas aí que tá. Então, talvez não seja vilão. Talvez o anti-herói, uma categoria de anti-herói, eu não sei. Acho que o Cido vai ter uma reflexão muito mais profunda. Eu tô vendo a carinha dele. Vai ter uma reflexão muito mais profunda e completa para você. A minha resposta de última para você é: não sei, mas essa tendência da ambivalência pós-moderna, inclusive nós havíamos conversado sobre isso desculpa, a gente tinha conversado sobre isso numa das reuniões de orientação, né? É muito complicado. Então, porque o mal, a princípio, né? O vilão, ele é uma força titânica que não negocia, que tem nome e esse nome causa medo, né? E ele aparecer apenas como um pequeno reflexo do herói que não deu certo, isso é um loser, isso não é isso é só um perdedor, ele é colocado de lado, ele não é como se fosse um vilão. Que no fim, inclusive, ele se redime. Então, mas vilão que se redime? Não sei. Não sei. Estamos pensando. É uma excelente pergunta que eu vou colocar aqui, inclusive. Muito, muito, muito obrigado. Não respondi, eu tenho certeza que não, mas eu pensei junto, eu não sei, tá? Pensei junto. Se o Cido quiser fazer uma pontinha aí, ó. Não, hoje eu não vou falar nada, não. Eu só vou dizer o seguinte, que esse questionamento que foi colocado pela Lígia e o que você colocou, Jonathan, como possível resposta, tem a ver com a diferença entre vilão e anti-herói. Não, bom, você que estuda isso, você sabe, certo, que vilão não é a mesma coisa que anti-herói, certo? Mas é que está. Então fica aqui para quem não conhece, né, essa discussão, essa conversa. Eu não vou falar qual que é a diferença, mesmo porque tem mais gente que levantou a mão, mais gente que já fez pergunta aqui, e hoje os protagonistas são os nossos apresentadores, né? Mas isso que o Jonathan colocou como possível resposta à questão da Lígia tem a ver com a diferença entre vilão e anti-herói. Não é a mesma coisa. Vilão é uma coisa, anti-herói é outra. Ainda que a gente tenda, no senso comum, a usar essas duas palavras meio como sinônimos, mas tecnicamente elas não são, tá? Sinônimos. Bom, o Luiz Guilherme levantou a mão, vou seguir a sequência aqui de quem levantou a mão, fez pergunta. Então, nós temos agora o Luiz Guilherme, depois tem uma pergunta deixada pelo João, certo? E aí o Stefano levantou a mão também. Então, vou seguir essa sequência, tá? Luiz Guilherme, pode falar. Bom, a minha pergunta, na verdade, mais uma colocação é para o Jonathan também, desculpa monopolizar, Cida, mas é meio que inevitável porque ela parte do mesmo ponto da pergunta da Lígia, acho que também vai desaguar um pouco no mesmo lugar. Parte também, então, daquela colocação que foi feita no chat, né, que alguém falou que o vilão ele tá lá para ser vencido, ou então para voltar em um remake mostrado como um pobre coitado, né? Eu entendi que foi uma zoeira com o Coringa do Todd Phillips, né, o filme Coringa, não sei se eu entendi errado, mas pensando no Coringa do Todd Phillips, assim, a coisa que eu acho mais interessante do filme a nível de enredo é ver que ele coloca
o Coringa, né, o vilão, como um criador de um super-herói, né? Aquele final famoso que até virou meme, né? A risada, você não entenderia, né? Ele ri porque ele tem consciência, né? Meio que uma interpretação, né? Ele ri porque ele tem consciência de que ele criou um super-herói, mas sendo essa risada por isso ou não, né? Mostra a morte dos pais, né, dele, do Thomas Wayne e da Martha Wayne, como sendo assassinados por um dos manifestantes, né? Vestidos de palhaços que estão ali naquela onda do confronto do protesto que o Coringa causou. Então, o filme muda, né, a história original nesse sentido muito interessante de mostrar um vilão como dando origem a um super-herói, né? E hoje a gente também tem isso na trilogia brilhante, né, do Shyamalan, a trilogia Stray 177, né? O Cido sabe que quase que foi também esses filmes do Shyamalan quase que foram o meu objeto de pesquisa, não foram por pouco, mas ali o final de Corpo Fechado, né, o primeiro filme da trilogia é absolutamente isso, né? É revelado, né, que foi o vilão, né, aquele que é tido como vilão, que deu origem, né, possibilitou a existência do David Dunn, o super-herói. Sem o vilão ele não existiria. E no último filme da trilogia a gente vê que o vilão ele é a cabeça de todo o plano, né, tudo aquilo que se espera, né, com a revelação dos três, né, se revelar para o mundo, né, esses superpoderes, né. Então são coisas que colocam o vilão nessa posição. Eu queria saber se você já chegou nessa reflexão, né, do vilão como sendo o possibilitador do super-herói, né? Que aí eu acho que também diluiria um pouco os papéis, né, de vilão e herói. O próprio vilão tem atitudes heróicas, né? Saber se você já pensou sobre isso. Não havia pensado nessa perspectiva, Luiz. Eu, de fato, não havia pensado. Mas é muito interessante. No final das contas, aparece, né? É isso que a gente queria discutir, se o vilão, então, é uma função que dá origem ao herói, né? Porque ele aparece como um obstáculo intransponível, e como ele aparece como um mal absoluto, né? Uma figura levantada concentrando em si todas as virtudes que se espera de um grupo, de um determinado grupo, para conseguir suprimir esse vilão, para conseguir transpor essa barreira, esse obstáculo, esses vícios que o vilão representa, né? Então, o ato heróico em si, de ele ser tão mal que é necessário vir alguém concentrando o bem para vencê-lo, eu não havia... uma consequência, né? Eu não havia pensado nessa construção, e eu agradeço essa reflexão. Você citou o do Coringa, do último filme, né? Eu achei muito maneiro, eu acho que, inclusive, a gente deveria se juntar para discutir umas análises de filme aí, porque é muito boa, muito boa. Eu não havia pensado nisso, e muito obrigado pela indicação, tá? Essa função do... mas de novo, né, William Prop, aquela função do vilão, a função de cada personagem e a função dessa figura tendo essa consequência para ser o catalisador, o chute dessa narrativa, né? Narrativa é uma sequência uma consequência, uma costura de ações, né? Então tem que ter uma ação, tem que ter um verbo que dá início a tudo, e aí o vilão ser o catalisador dessa consequência para o nascimento do herói, né? Essa função é muito interessante. Eu vou estar anotado. Muito obrigado, muito obrigado por essa reflexão. Ok, Luiz Guilherme? Tranquilo? Então tá bom. Então agora nós temos aqui uma pergunta do João Vitor para o Pedro. Oi. Prepara aí, Pedro. Então, Pedro, pergunta do João Vitor no chat. Dentro da perspectiva da sua pesquisa, quais tipos de arte você pretende abarcar que contemplem o gênero noir e cyberpunk? Eu gostaria de emendar um pedido para você junto dessa pergunta do João, que é o seguinte: conta para todo mundo, Pedro, o que é noir e o que é cyberpunk. Resumidamente, claro, certo? Porque eu não sei se é todo mundo que sabe, certo? Cyberpunk, talvez todo mundo saiba, né? Agora, noir, como é uma coisa mais clássica, não sei se todo mundo sabe. Ficou então, um pouco... Antes de você responder a pergunta do João,
Fala para nós brevemente, né, bem brevemente, o que é noir, ou o que você está concebendo como noir, o que é cyberpunk, e aí você responde a pergunta do João, que é quais tipos de arte você pretende abarcar que contemplem esses gêneros na sua pesquisa. Não, tranquilo, Cido. Ficou meio no ar mesmo a falta de definição, né? Desculpa, gente. O trocadilho, ele existe e ele precisa ser feito. Eu faço... Enfim, desculpa. Bom, de qualquer forma, eu vou responder ao mesmo tempo as duas coisas, porque eu acho que uma pode complementar a outra. Porque é o seguinte, o noir, né, se escreve noir ou noire, né, depende de como você pega, de quem escreveu, ele é interessante porque ele parte de um princípio pós-guerra. A gente tem uma Segunda Guerra Mundial, né, que acontece, e depois dessa Segunda Guerra Mundial, a gente tem o retorno dessa galera da Europa e, obviamente, saindo nos Estados Unidos, principalmente, né, eles saem de uma Europa completamente destruída para voltar para uma sociedade americana que está socialmente destruída do jeito que eles conhecem. Então, o noir ele trabalha muito com a dissolução dos papéis clássicos no dia a dia. Então, é a mulher que saiu de casa para poder colocar comida na mesa dos filhos, enquanto que o marido morria na guerra, o marido volta com uma mulher forte, uma mulher que manda, uma mulher que sabe, uma mulher que define essas coisas. E isso é muito importante para a ficção noir. Eu não vou falar aqui apenas literatura, ou apenas filme, ou apenas coisa, mas eu vou falar ficção, porque realmente, já meio que respondendo mais ou menos a pergunta, eu vou fazer um pupurri, vamos pôr assim, de obras, principalmente audiovisuais, porque o noir ele surge mesmo no cinema. São os filmes de detetive dos anos de 40, 50, em que você tem o clássico detetive de chapéu preto, os fundos contrastantes entre preto e branco mesmo, cenários claustrofóbicos, urbanos, uma narrativa cheia de reviravoltas, mas focada principalmente no aspecto humano da coisa e não na resolução do crime em si. Essa é a principal diferença das histórias noir, das histórias de detetive noir, para histórias como Sherlock Holmes. Sherlock Holmes ele não é considerado noir, não pode ser considerado noir, porque o foco da resolução das histórias do Sherlock Holmes são o mistério. No caso do noir, não é. O noir é niilista, então não precisa ter uma resolução ok para o mistério, porque... dane-se, entendeu? Todo mundo vai morrer mesmo e o mundo não tem sentido. Então, tipo, para que tem sentido esse tipo de coisa, né? Enquanto que o cyberpunk, eu diria que é praticamente a mesma coisa, só que com neon no lugar do preto e branco. Porque o cyberpunk... ele vai se situar, ele também é urbano, ele também é claustrofóbico, ele também lida com personagens marginalizados, ele também lida com a destruição dos papéis tradicionais da sociedade, principalmente na mulher forte, no transexual, no transhumano, inclusive na figura do ciborgue, né? No noir você obviamente não vai ter o transhumano, porque a gente está lidando com uma ficção dos anos 40 e 50 que não tem necessariamente esse tipo de aspecto cibernético, dependendo da situação que você pega, mas no cyberpunk vai ter esse elemento, né? Daí o nome, inclusive, cyber, que é cibernética, e o punk, que é sim relacionado ao movimento punk, principalmente dos anos 70, que é um movimento relacionado às minorias, né? Então é todo mundo marginalizado. Por isso que você tem o grande tema, né? High-tech, low-life. É todo mundo aí com muita tecnologia para tudo quanto é lado. Você pode sim trocar o seu braço por um braço mecânico, mas a sua prótese provavelmente vai ser de terceira, quarta, quinta linha e usada pelo menos há 20 anos. Por alguém que você tem muita desconfiança de quem usou antes, né? Enquanto que os ricos, eles vão morar acima das nuvens, eles vão morar fora do planeta, eles vão ter aquela estratificação dos anos 80,
de sociedade estratificada, de grandes corporações, grandes CEOs sendo os donos do mundo e o proletariado se ferrando aqui embaixo, que, curiosamente, não é tão diferente das narrativas noir, porque você também tem ali no noir grandes corporações que não se importam com o cidadão comum. Uma das coisas que eu acho, uma das obras que eu acho interessante, que eu vou utilizar na minha narrativa, é o jogo L.A. Noir, né, que saiu em 2000 qualquer coisa, 2010 ou 2011, para o PlayStation 3. Que, bom, como o nome diz, a ideia se trata de todos os... É como se ele fosse uma paródia, mas não no sentido de sacanear o noir, mas no sentido de ser uma ode às histórias noir. O jogo, inclusive, tem filtro preto e branco, para você jogar o jogo em preto e branco. Então, esse jogo ele reúne a maior parte, se não todas as características do noir, e lá você tem, sim, grandes corporações, grandes caras, que estão mapeando a sociedade e mexendo a sociedade do jeito que eles acharem melhor. No Cyberpunk, quando você transporta, por exemplo, para um mundo de outra coisa que eu vou usar, como o próprio Blade Runner, né, que eu citei mais cedo, o Blade Runner, você tem total controle da sociedade pela Weyland, no segundo filme, e pela Tyrell, no primeiro. Aliás, um detalhe curioso. Alien e Blade Runner se passam no mesmo universo, inclusive. Inclusive, a grande empresa, né, que ferra com o Alien no Cyberpunk é justamente a empresa que faz, se não me engano, os softwares dos carros no Blade Runner. Então, você sempre vai ter um homem com grandes dinheiros fazendo coisas ruins para as pessoas pobres, né, em termos de resumo. Assim. E uma das coisas que eu vou pegar também, e que eu acho importante, e aqui eu vou aproveitar o meu tempo de resposta para direcionar um negócio para o Jonathan, que eu acho que pode ser interessante para ele, que é o Cowboy Bebop, que acabou de sair na Netflix, que é a adaptação da série animada, e eu tenho muitos problemas com ela. Só que as coisas que me interessam nela, elas se mantêm. Então é interessante, porque ainda que eu não tenha gostado da adaptação, acho que tem que ser um monte diferente, um monte de coisa diferente tinha que ser e por aí vai, ela ainda mantém uma origem noir para os personagens, principalmente na figura do Jet, na figura do Spike, que é, ao mesmo tempo, também uma figura do faroeste, né, do homem morto que anda, do homem morto que transita por aí, porque já morreu, o passado já foi. E tem a figura do Vicious, que é o vilão principal da série, que é uma figura, enquanto que no anime você tem uma figura implacável, em que ele vai atrás para mexer todos os pauzinhos e construir uma grande liderança pautada no próprio poder dele, porque ele quer fazer isso. Na série, ele foi transformado no remake num menino invejoso, com problema com o papai. E por isso que ele faz as coisas que faz. Essa comparação eu acho interessante porque assim, parece que os vilões hoje em dia, eles precisam ser trágicos de uma forma que eles parecem que não têm agência sobre o destino deles. Sabe? Que eles não parecem que eles têm agência. Eles são vítimas das circunstâncias. Eles poderiam ser os grandes caras, mas as circunstâncias vêm e limam ele. No Cowboy Bebop, na série adaptada, ficou muito claro isso. Eles colocam o Spike e o Vicious, que na série animada eles como se fossem os opostos, mas os opostos no sentido de que um é implacável e o outro é não implacável, porque ele resolve ser... é aquela filosofia do Bruce Lee da água, né? Seja como a água ela se molda a todos os recipientes que são colocados. Ela se molda a isso, seja água. Né? Nessa oposição, para na série da Netflix, ele ser uma oposição entre uma pessoa muito boazinha, muito legal, que foi o próprio Spike, que cansou da vida de
de bandido, e o Vicious, que é um maluco homicida que tá fazendo tudo porque ele tá com raiva de papai, sabe? E eu acho que isso diminuiu o Vicious, sabe? Diminuiu. Além dessas obras do audiovisual, que eu pretendo pegar tanto para o noir quanto o cyberpunk, tem o Gibson, que eu tenho que passar de qualquer jeito, não tem como não passar pelo William Gibson, Neuromancer, na literatura, não tem como fazer isso. E também eu não tenho como não lidar com o cinema recente, porque quando eu falo de noir, tem um problema muito forte, que é colocarem sempre o noir da década de 40 e 50. Só. Esses são os filmes noir. Tudo que depois veio disso, se é colorido, não é mais noir. É neo-noir. Só que ao mesmo tempo eles falam que o noir nem existe direito. Então, se o noir nem existe direito, como é que pode existir um novo algo que não existe? Então, para mim, eu acho que não existe um neo-noir. Existe o noir. E aí você tem as obras mais modernas, principalmente nas séries policiais mais modernas, como você tem o Seven, né, que é fundamental, o Fincher e o Lynch, que eu sempre confundo os dois, né, porque o nome é parecido. E uma que me chama muita atenção também para essa questão do noir é True Detective, principalmente a primeira temporada, que tem o lance do horror cósmico. Pelo menos ele tenta, né? Ele, na verdade, é o que nem a... Esqueci o nome da mina que apresentou aqui hoje, mas na verdade, antes era horror cósmico, né? Porque Carcoça, essas coisas, mas na verdade, pela série é mais um terror cósmico, né? Porque acaba sendo só uma antecipação de algo que poderia acontecer, né? Então são séries mais ou menos nesse sentido que eu vou utilizar. Eu acho que eu me perdi no meio da pergunta, mas é muita digressão, Cido, é complicado. Eu te entendo, Pedro. Todos nós entendemos. Quando cada um de vocês fala das pesquisas de vocês, é meio que natural você querer... a gente se empolga, né? De falar de pesquisa e você... Enfim, e se aprofundando e se aprofundando. Tem que ter um autocontrole muito grande para não assim, despejar um monte de informação. Afogar todo mundo, né? Afogar todo mundo e tudo mais. Então é natural, fique tranquilo, não se perdeu, não. Bom, nós temos aí um tempo só para mais uma pergunta, que era do Stefano, que é a do Stefano, que ele levantou a mão. Então, o Stefano pode fazer a sua colocação ou pergunta. Aí, se for uma pergunta para a pessoa responde, e aí a gente precisa finalizar. Porque às 18h30 tem o mini curso, né? E quem dá o mini curso sou eu. Vai lá, Stefano. Então, Cida, eu vou dar uma encurtadinha. Na verdade, é uma pergunta assim, eu não quero uma resposta. Eu vou perguntar para o Jonathan também, porque talvez, eu não sei, ele não tenha pensado nisso. Então, não sei. A resposta é curta, mas o contexto da pergunta é meio longo. E ele falou do vilão, acho que umas 4 ou 5 vezes, como um loser, o perdedor. E aí, Jonathan, eu vou dar o contexto do que eu pensei para depois fazer a pergunta simples para você. Aí você não precisa responder. O loser, perdedor. Esse é o vilão. Ele é perdedor para quem? Sob qual ótica? Partindo de qual pressuposto? Não sei se você vai entender o que eu estou falando. Porque se eu pensar, todo vilão, ele não é o herói das suas próprias crenças? Ele só não é o herói completo das suas próprias crenças e valores porque alguém interviu e atrapalhou os planos dele. Então fica nessa dicotomia, né? Ou jogo binominal. Então, assim, o vilão é vilão mesmo? Né? O mal é o mal? Ou é só uma tentativa de instaurar alguma coisa diferente que não deu certo? Porque já tem uma classe tida como normal, dominante, que é igual, que prega pela continuidade. Né? E aí a outra é anormal, subversiva, diferente, é uma ruptura. Então, esse é o contexto. E aí eu pergunto para você, se você acha que é legítimo definir o vilão sob o ponto de vista dos valores do herói, ou da classe, cultura, sociedade dominante. Se isso
Aí a pergunta simples que eu tenho que fazer, se você quiser responder, você responde, senão não responde. Você parou para pensar nisso? Nesse ponto de vista? Não, não quero. Não vou repetir a palavra. Não quero, não. É para você pensar nisso, entendeu? Não é para hoje, é para depois. Você parte do pressuposto que a classe dominante é boa e o vilão é mau? Ou você já parou em algum momento da sua pesquisa para refletir sobre isso, sobre o estatuto do vilão e o do herói? É só isso, a pergunta é simples. Você vai problematizar isso ou não? Ou você parte do pressuposto que a sociedade é boa, o vilão é mau e aí vai pesquisa para frente? Não. Muito simples, não. Muito simples, sim, Stefano. Muito simples, viu? Muito obrigado. Não, sério, muito maneiro, cara. Puta, você me deu um chute na minha cabeça agora, meu amigo, que me abriu aqui uma série de outras reflexões. Como você mesmo pontuou no início, eu não tenho uma resposta para você. Porque, ó, eu vou puxar de novo o Penny Dreadful, tá? Rapidão, voando senão o Cido me chuta também, ó. Mas, por exemplo, no Penny Dreadful, quando a mulher Frankenstein, a Lily, ela abre a porta da mansão do Dorian Gray para receber as prostitutas, tem um determinado momento que o Dorian Gray ele se rebela, decide que ele está entediado já daquela patifaria e decide matar todo mundo. Então ele fala, ó, quem não sair da minha mansão em 5 minutos, eu vou matar. Tem uma menina que não sai, tem uma menina que fica. E ela faz mais ou menos o mesmo discurso de Satã em John Milton, ou esqueci o nome da história agora, da menina que é perseguida pela deusa Hera, pelo grande inseto, a grande abelha, inseto de Hera. A menina está sendo perseguida por esse inseto de Hera, sendo picada pelas costas enquanto ela corre por toda a eternidade, e ela vai até Prometeu, que é um profeta, né, do alto lá da montanha, para saber se o futuro dela é esse. Prometeu se nega a fazer qualquer profecia para ela, mas ela explica o que está acontecendo com ela, e Prometeu fala assim, existe uma interferência dos deuses, então já vou te dar uma resposta. Existe um caminho que você pode seguir, que é por ali, por ali, por ali, por ali, corra rápido o suficiente, que pode ser que você passe a fronteira e consiga se livrar. E ela falou, mas quais são as chances? Eu consigo mesmo fazer isso? E ele não dá a resposta. E ela fala, bom, e o que ela fala é mais ou menos o que Satã diz, é a mesma coisa que esse personagem na mansão de Dorian Gray diz, e a mesma coisa, e é o que ela diz, né? Que é que se for para viver então de joelhos, se for para viver submetida aos mandos e desmandos de um Deus que tomou a decisão de que ela é má por questões egoístas, né? De novo, existe uma maioria ou um mais poderoso que decidiu que esse lado é o vilão e esse lado é bom, né? Falou assim, bom, se eu sou colocado como vilão, é a mesma fala repetida entre 3 personagens em 3 obras completamente distintas, falam, eu prefiro morrer de pé. A menina entrega o próprio pescoço para ser cortado e é cortado, né? Satã é expulso do céu e a menina se joga da montanha. E aí, isso no mito grego, né? E aí, o que esses 3 personagens têm em comum? O que isso tem em comum com a sua pergunta? Em Penny Dreadful, por exemplo, as mulheres, elas falam, né? A Lily fala, eu sou vista como um demônio. Ela é chamada de demônio, de Satã, de prole do inferno, de endemoniadas. Por quê? Porque céu... Então, se ela é chamada de demônio, é porque existe uma concepção de céu. E que céu é esse? O céu é o que os homens mandam? O céu é o que o homem decidiu que é interessante? Céu, então, são os homens na rua que pegam as meninas na calçada e estupram? Isso é céu? Bom, se isso é céu, eu sou demônio, né? Então, nessa situação específica, por exemplo, desses 3 personagens, inclusive, existe uma boa margem para você fazer esse questionamento de que perspectiva você está fazendo uma indicação de demônio, de vilão. Por que ele é Satã? Por que ela é demônio? Né? Então esse questionamento ele é super bem-vindo para você pensar de que lado ser chamado de herói ou ser chamado de vilão depende da lente que você está usando no seu óculos, né? Essa distinção, esse destrinchamento, com certeza é parte da pesquisa, com certeza, né? Vilão, tá bom, vilão para quem? Vilão por quê? Como que é vilão? Quais são os traços, como a gente conversou agora, desses 3 personagens? Um em John Milton, outro em Penny Dreadful, que é mais moderno, e outro em um mito grego de 1000 anos atrás. O que esses 3 personagens têm em comum, né? O que faz deles? Existe um lado, a voz vencedora, que dita o que tem na apostila, né? Que dita o que está sendo escrito, o que dita o que a maioria pensa. Por isso, inclusive, lá no início eu tinha comentado do imaginário popular, que pensar no imaginário popular
é refletir quais são as virtudes e quais são os vícios que foram construídos como concepções de um grupo, porque o vilão ele vai deter em si, ele vai concentrar em si essas características viciosas, e o herói vai aparecer para expurgar os vícios que podem destruir esse grupo. Ou, no caso do Thanos, o universo inteiro, não sei. Então, o seu questionamento é muito bom mesmo, tá? Desculpa a palavra que eu usei, tá bom? Eu sou meio palavrudo, mas eu sei que eu tenho que ser mais comedido, tá? Então, desculpa, não era para ofender, não, tá? Era uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas muito obrigado pela sua reflexão. Ela faz parte da pesquisa, com certeza. Vilão pela lente de quem? Por quê? Né? Muito obrigado mesmo. Maravilha, olha só, né? Então, gente, maravilhoso. Foi uma sessão incrível de comunicação. É esse tipo de conversa, gente, conversando assim, fazendo perguntas e trazendo, é que enriquece uma sessão de comunicação, né? É isso, é essa participação, né? E essa é uma característica do Halloween Harry que, ainda bem que na sua versão virtual ela também aconteceu, que ela acontecia na versão presencial, né? Nas sessões de comunicação, até mesmo nas mesas redondas, é uma participação grande, uma conversa mais próxima mesmo, né? Por parte do público que está assistindo, por parte das próprias pessoas que estão apresentando. É isso, né? Esse é o espírito. E eu gostaria de agradecer a cada um dos apresentadores de hoje, ao Lorenzo, à Natália, ao Pedro, ao Stefano, ao Iago e ao Jonathan. Gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que fizeram perguntas ou pelo chat, ou que fizeram perguntas aqui pelo vídeo, pelo áudio e vídeo, ou que colocaram ideias, que colocaram problemáticas e questões, e com tudo que foi colocado, com tudo que foi apresentado, todos nós crescemos um pouco mais, não só enquanto pesquisadores, mas enquanto seres humanos, porque tivemos contatos aí com conhecimentos novos, né, ou com conhecimentos antigos, mas abordados de uma maneira nova, né, o que é muito interessante. Então é isso, minha gente. Está encerrada a nossa primeira sessão de comunicação do Halloween Harry deste ano. Daqui 15 minutinhos começa lá o mini curso Narrativas do Fim, 7 cenas apocalípticas nas mitologias e na ficção, que eu vou dar hoje e amanhã. Espero todo mundo lá. E é isso. Um grande abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pela participação. E essa sessão ela está inteira gravada e logo mais a gente disponibiliza no canal do YouTube do Halloween Harry, tá bom? Um abraço para todo mundo. Abraço, Cido. Até mais.